Gente, boa noite. Eu percebi que estou impossibilitada de fazer a live em virtude de ser um perfil novo com um número de seguidores muito abaixo do que a meta exige, né? Então, faço esse vídeo para dar essa justificativa. Nós criamos esse novo perfil que vai tratar um pouco do submundo acadêmico, por isso que o nome é Mundo Acãodêmico, né? Falando um pouco das agruras, das injustiças, das opressões, das perseguições, das violências que acontecem no mundo acadêmico, mas também outras temáticas relacionadas aos privilégios, relacionadas às denúncias, né? Que em regra se colocam embaixo do tapete, relacionadas às questões das oligarquias, né, esses grupos hegemônicos que se perpetuam no poder dentro das instituições, seja na alta cúpula, seja na média cúpula, seja nos sindicatos, no DCE, no centro acadêmico, etc, etc. Então a live seria realmente para falar dessas questões, inaugurando esse novo perfil. Eu iria comentar um pouco sobre minhas impressões acerca desse abaixo-assinado que está circulando com vistas a pedir a expulsão do professor Tassos Licurgos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trata-se de um abaixo-assinado encabeçado por um coletivo chamado Juntos. É um coletivo que se articula nacionalmente, nas universidades, nas escolas, às vezes em locais de moradia, nos bairros, né, e em outros espaços, mas majoritariamente no mundo acadêmico. Esse coletivo se articula de maneira nacional, vocês podem entrar na página deles aí, procurar e vão ter maiores detalhes. Ao que tudo indica, é um coletivo vinculado ao partido, o PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade. Então, assim, em linhas gerais, eu iria apresentar o meu novo perfil, dizer o porquê de criar esse perfil público, né, para tratar dessas temáticas, envolvendo majoritariamente o debate acerca do assédio moral, que é objeto das minhas pesquisas, do meu mais recente livro, e também de situações que eu e outras colegas sofremos na Universidade Federal da Bahia. Então, eu vou divulgar rapidamente esse vídeo, né, para não ficar tão longo, para dizer um pouco da minha posição acerca da situação do professor Tassos Licurgos. Trata-se de um professor da Federal do Rio Grande do Norte, lotado no departamento de artes daquela instituição. No passado, bastante remoto, eu tive o maior contato com esse professor, porque à época ele foi meu aluno, estudou na Faculdade de Direito, onde eu lecionava Direito Constitucional, ali no estado do Ceará, mas precisamente na região sul do Ceará, na Universidade Regional do Cariri. Um bom aluno, por sinal, poderia até dizer um excelente aluno, bastante participativo, crítico, né? E muito respeitoso. Então, à época ele também era colega, ministrava aulas num outro departamento, portanto estava na sua segunda graduação. Soube posteriormente que se trata de também um colega que é pastor evangélico, né, que portanto dirige uma igreja, é um cristão, portanto que atua no mundo acadêmico como professor. No caso aqui desse nosso novo perfil, né, a gente vai trabalhar com essa metáfora, mundo acãodêmico, para falar um pouco do mundo cão, que é o mundo acadêmico, aquilo que todo mundo tenta ocultar e esconder, e a gente não tem que ficar mais em pleno século XXI escondendo, ocultando, né, jogando para debaixo do tapete as inúmeras formas de violência, de opressão, de perseguição, que são condutas inaceitáveis, reprováveis, repudiáveis, mas que são bastante frequentes no mundo acadêmico, que eu estou me referindo às universidades públicas e, em particular, às universidades federais. Então, esse perfil, ele, de algum modo, ele trabalha com essa metáfora, né, que deu o nome, por exemplo, ao filme Mundo Cão, de 2016, super recomendo, é um filme com Adriana Esteves e Lázaro Ramos. Também um texto, um livro, né, em espanhol, que trata do El Submundo Acadêmico, e no caso aqui dialoga muito com os achados da minha pesquisa sobre assédio moral no mundo acadêmico, né, na universidade, no trabalho em universidade, e eu trago um retrato, né, fidedigno, expondo as vísceras de
da Universidade Federal da Bahia, onde trabalho, e o que se passa no underground, né, o que se passa aí no subsolo, no submundo acadêmico, quando há a expressão das diversas formas de perseguição através dos assédios, né, assédio moral praticado contra docentes, contra técnicos, contra estudantes, mas no caso eu me detive o assédio moral no mundo do trabalho, portanto envolvendo as pessoas que aí trabalham, né. Então, vou tratar de temas tabus, como eu já disse, e no caso do abaixo-assinado contra este professor, me chama bastante atenção, porque eu, de fato, gostaria de externar a minha posição. E a minha posição é de solidariedade. Solidariedade para com este colega, com quem eu tenho inúmeras divergências, não acompanho, não tenho contato, né? Quer dizer, passei a acompanhar o seu Instagram para ter um pouco uma noção do que ele está compartilhando, mas não sou uma, entre aspas, seguidora no sentido lato da palavra. Quero me solidarizar porque repudio veementemente esse tipo de conduta e a minha posição ela não é seletiva. Espero que não aconteça com o professor Tasso Licurgos o que aconteceu com a professora Jane Aline, da Faculdade de Comunicação da UFBA, que foi execrada e exposta através de vídeos, né, nas redes sociais e depois chegou aos principais jornais do estado e do Brasil, onde ela foi alvo, né, de perseguição a partir de uma aluna trans e deixou de contar com o amparo, né, da instituição. Portanto, o desamparo institucional por parte das lideranças, por parte das colegas, inclusive feministas, né? Então, é uma situação muito crítica a situação da professora Janaline, que precisou sair da instituição. Hoje ela está dando aula, segundo eu soube, na Universidade Federal de Ouro Preto, através de uma medida liminar. E o que aconteceu com ela é uma violência absurda, comprometendo sua carreira, sua saúde, né? E sua vontade de seguir contribuindo numa instituição para a qual ela fez concurso. Então, o caso do professor Licurgo, né, é que através de um abaixo-assinado, a militância está tentando pressionar para que a instituição venha a demiti-lo sob a alegativa de que se trata de um professor transfóbico, se trata de um professor racista, fascista, esse discurso todo, né, que não se sustenta em virtude de se tratar de uma denúncia. Eu recomendo muito que vocês leiam um abaixo-assinado, né, basta colocar nas redes sociais o nome Tasso Licurgos, abaixo-assinado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vocês vão ter contato com o teor de um texto muito mal escrito, por sinal, sem nenhuma fundamentação jurídica que justifique a pressão por uma demissão, de uma irresponsabilidade sem tamanho, né? E que visa exclusivamente perseguir uma voz dissonante, uma voz divergente no mundo acadêmico. Volto a dizer, não tenho acordo com sua perspectiva de mundo, não tenho acordo com seus argumentos, não tenho acordo com a sua forma de tratar das questões de gênero e de raça e outros, mas o que eu estou colocando aqui em destaque é o fato de que esse abaixo-assinado, essa postura autoritária, violenta e persecutória de um movimento, né, estudantil, que faz parte de grupos políticos, inclusive de grupos políticos partidários, é algo que está muito presente em várias outras instituições, inclusive na qual eu trabalho, e que não tem como alvo somente professores de direita. Esse é um caso atípico, né? Porque personalidades e pesquisadores e professores como Richard Miskolci, como a própria Jane Aline, né? Eu própria já fui associada ao bolsonarismo quando ousei me candidatar à reitoria da nossa instituição em 2022 por fazer críticas duras, né, a esses grupos políticos hegemônicos que se encastelam na universidade, que se sentem donos da instituição, que querem se perpetuar no poder, que são extremamente autoritários e violentos, não conseguem conviver com a diversidade, né? Apesar de dizerem que defendem a diversidade e a democracia, são pessoas extremamente intolerantes, barulhentas, agressivas, capazes de qualquer coisa, né? E imaginam que o que fazem não se trata de violência. Então, antes de tudo, eu quero dizer que considero um absurdo a adoção desse mecanismo de abaixo-assinado para pressionar a demissão de um professor
não porque ele assediou alguém, não porque ele perseguiu alguém, não porque ele se apropriou indevidamente do erário, etc., mas por divergência de ordem político-ideológica, né? E o que é mais grave, um professor concursado que para que haja uma demissão, há que praticar uma falta gravíssima e isso só pode decorrer de um processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório, né? Então, assim, isso já aconteceu na minha instituição, já tive a oportunidade de fazer uma outra live com um colega antropólogo que trabalha na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, que também se sentiu ameaçado, o caso dele não foi tão grave quanto o do Tasso Licurgo, porque não chegaram a praticar o que estavam ensaiando nos bastidores. Estudantes, inclusive dentre elas feministas, articulavam, urdiam, né, um movimento para impedir um professor, no caso um professor gay e branco, de lecionar disciplina que tratasse de questões lésbicas, né, de teorias, movimentos, debate em torno das novas, das lesbianidades, né. E aí um professor concursado também, expert na matéria, testado e aprovado, né, com todos os seus títulos e tendo passado pelo crivo de uma banca examinadora, já estando ali em meados da sua carreira, já tinha passado do estágio probatório, e esse grupo, por entender que deveria ter o direito de escolher quem iria lecionar aquele componente. Algo semelhante também aconteceu comigo, que não chegou também a se concretizar, mas eu soube que quando eu tomei posse como docente do bacharelado em Gênero e Diversidade, lá no Departamento de Gênero e Feminismo, um grupo de estudantes ousou fazer um abaixo-assinado para dizer à coordenadora da época que gostaria de continuar com a professora que estava. Uma professora jovem, que segundo eles falavam a linguagem dele, que tinha tatuagem, que tinha um skincare parecido com dessa militância. Então, o que acontece? Eu soube, né, desse ruído que não chegou a se concretizar e que seria um absurdo, porque eu iria dar uma resposta à altura e proporcional ao agravo se isso tivesse ido à frente. Então, não é a primeira pessoa, né? Não vai ser a última. Daí porque eu penso que nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. Independente do colega ser ou não uma pessoa que, segundo eles dizem, é reacionário, é conservador, é um influencer de direita, etc., o fato é que hoje as universidades estão recheadas de professores que estão atuando nas mídias, alguns deles, inclusive, com um grande número de seguidores, né? E exercendo aí umas... Eu tenho várias divergências com essas pessoas, é um monte de intelectuais aí que se vendem como produto, né? E que alguns até abdicam da carreira acadêmica para se tornar influencer, sei lá, que não se dá a esse tipo de coisa. Mas o fato é que essa postura de querer caçar um professor universitário numa democracia, alegando, imputando a ele a condição de transfobia ou de racismo, sem que haja um ato concreto, né, um fato típico e antijurídico capaz de oferecer uma denúncia, inclusive fazer um boletim de ocorrência, levar uma denúncia às autoridades competentes, não. Optam por notas, né, optam por abaixo-assinado, por colocar na rede social e fazer aí essa exposição, né, com o objetivo de expulsar. É uma postura extremamente autoritária que visa realmente a exclusão dessa pessoa que vem disputando com eles no âmbito das redes sociais, né, no âmbito dos podcasts, aí dessa vida virtual, narrativas que são ideias em confronto, né? Obviamente que existe excesso de ambos os lados, a gente pode até entrar nessa discussão num outro vídeo, num outro momento, mas o fato é que se trata de um professor de direita, né? Mas poderia ser de esquerda, porque são inúmeros os casos das pessoas de esquerda que têm sido alvo também da perseguição, das denúncias infundadas, das críticas, né? Tem sido alvo da hostilidade, da agressividade, das inúmeras formas de violência perpetrada por militantes, por ativistas, né? Por pessoas que se sentem donas das instituições e, no caso, com relação a esse professor, é algo que, apesar de discordar das ideias dele, para manter a minha coerência, né? E esse professor, no passado, quando foi meu aluno, aprendeu bastante sobre direito constitucional, né? A livre expressão do pensamento, os limites dessa garantia também, né?
Mas o fato é que hoje, para ele, amanhã pode ser para qualquer um de nós, né? Então, assim, era sobre externar a minha posição, né? Falando que nós temos que voltar a discutir democracia universitária. Esse abaixo-assinado não se refere a nenhum fato ocorrido dentro da instituição, se refere à opinião, à participação do professor em debates públicos, mas nas redes sociais, né, alegam que ele se utiliza do fato de ser docente, doutor, no caso pós-doutor de instituição pública, para influenciar, né, para atrair seguidores, mas isso acontece com a maioria dos professores que vivem, algumas pessoas que se vangloriam de ser doutoras e doutores muito jovens e tal, e agora que estão ganhando muito dinheiro nas redes sociais, se vendendo como um produto, são verdadeiros empreendedores de si, e são pessoas de esquerda e estão fazendo a mesma coisa, né? Utilizando o título, dizendo que são docentes das instituições, e essa esquerda hegemônica ou barulhenta nada diz acerca disso, ao contrário, acompanha e aplaude, né? Então a gente percebe que são questões que a gente precisa se posicionar, e não de forma seletiva, como alguns colegas se posicionam de maneira aberta para repudiar o que estão fazendo, por exemplo, com a mestranda Beatriz Bueno, né? Parece que recentemente também foi, entre aspas, convidada a sair da Universidade Federal Fluminense, né? Está sendo expulsa, e eu não tenho acompanhado com mais detalhes o caso dela, mas isso já aconteceu com outras pessoas, e o debate, né, a divergência, o pluralismo de ideia, a capacidade crítica e criativa, né, e de imaginar outros argumentos, outras perspectivas, outras respostas para problemas novos ou até para problemas antigos, está sendo interditada. Então, assim, essa patrulha militante, ela é bastante perigosa. As universidades estão recheadas desse tipo de gente, né? E apesar de eu ser alguém que se posiciona à esquerda, de eu ser uma feminista, e aqui eu estou falando que repudio o que está acontecendo com o professor Tasso Licurgo, desde a posição de alguém que é doutor em estudos de gênero, que leciona num programa que trata dessas questões, mas que nem por isso eu vou achar razoável a tentativa de caçar um professor universitário em plena democracia, né, sob o argumento de que é transfóbico, de que é racista, sem que haja uma comprovação de fato típico onde se possa identificar esse tipo de coisa. Então, assim, repudiando a conduta, né, dessas pessoas com relação ao professor Tassos, eu, mais uma vez, externo a minha solidariedade à Jane Aline, professora da UFBA, que ficou sozinha nessa batalha, né? E não teve um amparo institucional, ao contrário, e aí enseja, portanto, a possibilidade de ela vir a processar essa instituição, que foi conivente, que foi, no mínimo, omissa, né, com relação ao que aconteceu com ela, uma ofensa recebida por ela, um ataque dentro da sua sala de aula, né, gravado para todo mundo ver. Então, assim, o que eu quero colocar é que silenciar vozes dissonantes, né, tentar passar a ideia de que a universidade tem que ser um espaço de pensamento único, de que todas as pessoas têm que ser fiéis, né, às igrejas ideológicas, né, perdão, às igrejas partidárias e ao eco de uma única voz ideológica, é bastante perigoso. Eu sei que, apesar de se tratar de um colega com relação ao qual eu tenho sérias divergências sobre os vídeos que vi acerca das suas ideias, mas não posso admitir que isso seja algo comum, não posso achar razoável usarem a ouvidoria da instituição para pressionar a demissão de um colega sem sequer haver uma justificativa plausível para isso, né? E se a ouvidoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte for como é a ouvidoria da UFBA, e a recém-criada ouvidoria das mulheres da UFBA, que foi entregue nas mãos de assediadoras, então, o risco que corre é de o colega, de fato, passar por um procedimento, né, já previamente condenatório, né, em que o contraditório e a ampla defesa será, seguramente não vai ser observado, né? Mas as chances de um colega como esse vir a obter êxito, inclusive judicialmente, é enorme, porque essa conduta em que estudantes se arvoram do direito de tentar silenciar, cancelar, né, etiquetar
e simplesmente demonizar nas redes sociais os colegas que estão tentando exercer a sua atividade profissional e também expor suas ideias nas redes sociais, né? E ter que passar pelo crivo dessas pessoas que dizem combater violências, mas que são extremamente violentas, é algo que a gente não pode achar razoável. E no meu caso, por exemplo, sabedora de como agem essas pessoas, porque na nossa universidade, né, a partir do livro que eu publiquei com mais de 300 páginas falando sobre esses assédios, né, contra técnicos e contra docentes, né, a gente vê um grande contingente de pessoas de esquerda perseguindo outras pessoas de esquerda. A gente vê mulheres feministas perseguindo outras mulheres, e mulheres feministas, como é o meu caso. Então a gente não pode achar isso razoável. Abre-se um precedente muito forte, se a gente for o silêncio de quem discorda disto também concorre para a naturalização desse fato. Então eu me posiciono aqui deixando de antemão a minha solidariedade ao professor, registrando que esse tipo de coisa precisa ser repudiado por quem não aceita essa patrulha, né? Não aceita que professores sejam agredidos verbalmente, sejam expostos de maneira irresponsável por uma militância raivosa que não aceita a divergência, que quer tratar a universidade como se fosse uma igreja, né? Um dogma. E olha que acusam o professor de ser conservador, reacionário e acusam-no de ser pastor, como se o fato de alguém professar uma crença e uma religião fosse crime. Muito ao contrário. Essas pessoas que defendem Estado laico, elas também professam sua fé. Aqui na nossa universidade está, assim, recheado de pessoas que são vinculadas ao candomblé, à umbanda, né? Pessoas que são protestantes, pessoas que são católicas, pessoas que são ateias, né? Agnósticos, etc. E, de fato, a gente tem que entender que as universidades cada vez mais estão sendo intolerantes para com determinados grupos, né, religiosos, a pretexto de combater a intolerância. Então, assim, nós temos agora esse alvo, né, dessa perseguição. Infelizmente, as notas de apoio, de solidariedade ao colega não têm vindo do sindicato da categoria lá na sua instituição, não vi até agora, só vi nota de um instituto de advogados que trabalham com direito e religião. Me parece que uma ou outra personalidade política está se manifestando e ninguém de esquerda até agora, para não dizer ninguém, eu sou uma pessoa à esquerda, eu sou uma pessoa que atua no campo dos estudos de gênero e feminismo. Eu sou uma feminista crítica e livre pensadora, né, acadêmica, mas sem nenhuma algema, sem nenhum casamento indissolúvel e monogâmico com nenhum grupo político hegemônico dentro das universidades. Ao contrário, eu tento me posicionar combatendo essas condutas, eu tento expor as contradições, né, que essas pessoas frequentemente tentam ocultar, e esse território de vigilância, esse território de intolerância, ele é um campo fértil para a proliferação e a naturalização dos assédios, seja o assédio moral, o assédio sexual, o assédio político, o assédio ideológico, né? Então, eu me posiciono desta forma, em solidariedade ao professor Tasso Licurgo, divergindo imensamente de suas posições, mas dizendo que esse não é o caminho, não se caça, né, um concurso, um cargo público de um professor, né, dessa maneira. Não é esta forma de enfrentar divergências ideológicas, divergências políticas. Se há da parte dele cometimento de crime, que seja feita a denúncia nas instâncias competentes, né? Se na instituição dele, como em que eu trabalho, as instâncias estiverem nas mãos das pessoas que violam direitos, aí se justifica não encaminhar. Mas até onde eu sei, pelo que eu li do abaixo assinado, o professor está sendo denunciado na ouvidoria, né? Com cópia para as autoridades maiores, provavelmente a reitoria, e a UFRN, a federal, né, do Rio Grande do Norte, está aí exposta tudo quanto é rede social,
como uma instituição que abriga um professor, segundo a nota, né, reacionário, transfóbico, racista, etc. E a gente sabe que nem todas as pessoas que são apontadas como transfóbica, reacionária, racista, etc., corresponde à verdade, como é o caso da professora Janelina. Eu não estou fazendo equivalência entre os dois, eu estou dizendo que se nós somos solidários apenas com um ou outro professor que está vinculado ao nosso campo ideológico e deixamos correr frouxo, né, a perseguição contra colegas com os quais nós temos divergência, nós estaremos reproduzindo uma lógica de uma justiça seletiva, de uma democracia universitária que só permite, né, que algumas vozes se manifestem, e isso vai levar ao pensamento único, isso vai levar ao dogma, isso vai levar a uma forma de produzir conhecimento que de científico não vai ter nada, porque daqui a pouco nós vamos ter apenas a reprodução do pensamento de algumas autoridades inquestionáveis, de alguns grupos que se arvoram de serem donos da verdade. Então, essa é uma questão de democracia universitária, essa é uma questão de respeito às regras institucionais, respeito ao concurso público, respeito à liberdade de cátedra, respeito à liberdade dos professores se manifestarem nas redes sociais, inclusive expondo suas ideias, ainda que essas sejam contrárias ao cânone, ainda que essas sejam contrárias às hegemonias acadêmicas. Não se deve tolerar a violência contra pessoas ou mesmo contra grupos historicamente discriminados de maneira explícita, expressa e inequívoca. Agora, falar que falas, né, expressões retiradas, descontextualizadas, tiradas de podcast e por isso justificar um abaixo-assinado e ainda por cima pedir a demissão de um professor através de um abaixo-assinado é de um erro primário, né? É algo assim que envergonha a comunidade acadêmica e que demonstra que nós temos muito ainda a dialogar sobre a via de acesso ao concurso público e como que as pessoas podem ou não perder os seus cargos públicos, né? Então, um debate sobre estabilidade, para preservar o exercício, né, profissional de qualquer servidor, em qualquer nível ou esfera estadual. Então, são muitas as temáticas. Eu vou me deter por aqui, infelizmente não pude fazer a live em virtude dessa limitação. Vou compartilhar esse vídeo, acho que ele ficou um pouco longo, mais do que eu gostaria, né? Mas, enfim, para apurar excessos de professores, para apurar condutas, né, ilícitas, algum ilícito administrativo ou de qualquer outra ordem, existem os processos administrativos, né? Nem sempre eles são abertos, porque às vezes na alta cúpula das instituições estão os que protegem os seus amigos, né? Muito provavelmente o professor Tasso não é protegido de ninguém, senão ele estaria blindado da crítica, como aqui na nossa universidade, que a gente morre de reportar casos à ouvidoria, à corregedoria, à reitoria e etc. E as coisas são abafadas, as coisas são escondidas, porque, de fato, onde acontecem os episódios, né, os atos ilícitos, onde acontecem as práticas hostis, os assédios, o assédio moral principalmente, né, existe uma blindagem, existe um interesse em não apurar e existe necessariamente a manutenção dos privilégios, ainda mais em ano de eleição. Mas aí são cenas dos próximos capítulos sobre os quais eu vou falar no nosso novo perfil, denominado Mundo Acadêmico.